Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano. Estamos na República Federativa do Brasil, signatário do Tribunal Penal Internacional, conjuntamente com 123 países, com suas tropas de Exército, Marinha e Aeronáutica. No momento, dia 8 de agosto de 2025, horário 3 horas da madrugada, 10 minutos. Estamos na captura internacional em qualquer lugar do planeta do terrorista conhecido como Luiz Inácio Lula da Silva, detentor de bombas atômicas, de maletas nucleares. Ele pretende exterminar com 2.300.000 favelas na República Federativa do Brasil. Ele tem o Hamas, o Hezbollah, o Estado Islâmico, a Al-Qaeda. E ele já, com o Putin, o Xi Jinping, o Erdogan, com o norte-coreano, com os ayatolás, já que o Ali Khamenei foi pra puta que o pariu, morreu, explodiu, virou tudo bosta. Esse charmuta filha da puta do Irã não existe mais. Então nós também estamos pedindo que liberem e acabem com todos os terroristas de Gaza, com o Hamas. Hoje, dia 8 de agosto de 2025, todos os terroristas e todos das tribos que não são palestinos porque não tem passaporte, não tem documentação, e a Palestina não se faz responsável pela população de Gaza, dizem que são terroristas. Como também dizem que são terroristas todos os ativistas que saem nas ruas de Londres, de Paris, de qualquer lugar, dizendo que são palestinos. Não são palestinos. E já pegamos Ahmadinejad, o açougueiro do Irã. Ele e a família dele foram trucidados por dissidentes iranianos, pessoas que foram mortas por ele. Não existe mais. Então, vamos ao relatório. Atenção, atenção. Contra-espionagem do Exército, da Marinha e da Aeronáutica do Brasil. Atenção, serviço secreto. ABIN, SEBIN. Contra-espionagem da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar. Contra-espionagem da ABIN. O diretor-geral da CIA, do governo Biden, entregou todo o esquema. O modus operandi é o seguinte: eles fabricaram as urnas eletrônicas do Brasil num galpão com dispositivo lá do Vietnã. Trouxeram todo esse dispositivo para manipular as urnas eletrônicas. Para quando você apertava o botão,
o teu voto ia para o Lula, não ia para o Bolsonaro. E a USAID, chefiada pela juíza encarregada ao monitoramento da USAID, determinou mais de 70 milhões de dólares para o Brasil para manipular a imprensa, a TV Globo, a emissora dos Roberto Marinho e outras, pagando propina. Só por esse fato, a Lei Magnifique e a Lei IEPA já chegaram a vocês. Porque tem dinheiro americano que foi depositado na conta de vocês, nas emissoras da TV Globo e também de outras emissoras no Brasil, a manipular a opinião pública contra a administração do senhor Bolsonaro. Também temos o pagamento a toda a membresia do Elefante Branco em Brasília, conhecido como sede do Tribunal Superior Eleitoral, que até então era um monte de apuradores de voto e que viraram juízes penal com prestígio de poder prender, dar voz de prisão e fazer monitoramento a qualquer dissidente que não deixasse eles satisfeitos. Todos presos por espionagem, sabotagem, crime contra a pátria, Brasil, manipulação do voto. Todos eles sabiam que a fabricação das urnas eletrônicas feitas pela CIA, com componentes do Vietnã, lá daquela área, vieram adulterados. E quando você apertava na máquina, que o Barroso falou, mandamos fazer máquinas novas, substituímos pelas velhas e colocamos máquinas novas. Pois é, Barroso, você tá com um peru dentro da boca te engasgando, chupador de piroca. Você confessou em alto e bom tom que você recebeu a ajuda da administração de Estado do Biden, do diretor da CIA, que teve uma conversa com Bolsonaro dizendo para Bolsonaro, aceite o resultado das urnas eletrônicas. E o senhor Bolsonaro falou, claro, tudo bem. Vai ter a apuração, eu aceito. E a TV Globo bateu, sempre insistindo nisso. O resultado das urnas eletrônicas o senhor aceita? O William Bonner. Pois então, William Bonner, você está também investigado na Lei Magnifique, na Lei IEPA. E todos vocês, Hugo Mota, Alcolumbre e todos os dirigentes de partido de esquerda e todos os deputados de esquerda, porque todos ficaram sabendo deste comportamento de traição à pátria. São terroristas, filhos da puta. E todos foram alcançados. A pena é morte por pelotão de fuzilamento. Traição à pátria, seus filhos da puta. Roubaram o Brasil. Envenenaram a população. Mais de 40 milhões de mortos. E mais de 70 milhões moribundos vão morrer daqui a 2 anos.
E continuam injetando veneno, seus filhos da puta. Que o ministro da Saúde, o senhor Kennedy, determinou que parem com a fabricação e mandou parar com a fabricação desse veneno no planeta. Então você, Randolph Rodrigues, você da Casa Civil, vocês também, dos partidos que ficam em cima do muro, você entende que já descobrimos que foram manipuladas as eleições, que colocaram esse filho da puta que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, que é um plágio, que é um impostor e que está fugindo para o México. Ele e o Alckmin, que nós estamos indo agora, 3 horas da madrugada, 19 minutos, pegar ele da cama, e o Alckmin também, o Hugo Mota, o Alcolumbre. Vamos pegar também o Lewandowski, o filho dele. Vamos pegar o André da Polícia Federal, superintendente. Vamos pegar todos os filhos da puta que estão envolvidos neste plano terrorista de soltar bomba atômica, de destruir com 2.300.000 favelas, com bomba na pau, através de telefone celular. Você liga para o número do telefone celular, quem vai atender lá vai ser a bomba na pau, que vai explodir em 2.300.000 favelas, seus filhos da puta! Bomba chinesa, bomba russa, bomba do Irã, dos ayatolás, porque o Ali Khamenei não existe mais. Explodiu como um saco de merda. Esse charmuta filha da puta. Então nós estamos com todas essas equipes já no território da República Federativa do Brasil, atrás de vocês. Governadores do PT, prefeitos do PT, terroristas, filhos da puta. E os 400 adidos militares do Irã, que são considerados que não são exército. Eles têm treinamento de terrorista. Eles são adidos militares. Em caserna do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. A observarem como são os treinamentos, eles são espias, terroristas. Eles sabem onde estão os paióis de metralhadoras .30, .50, explosivos. Mapearam tudo. Os dragões do Irã, 400. E que o destino deles é letal, morte. Estão entendendo? Estamos no dia 8/8/2025. Horário 3 horas da madrugada, 22 minutos. Acabou esta merda! Ouviu, seu filho da puta? Luiz Inácio Lula da Silva e a puta que te pariu. Você quer matar os favelados do Brasil e jogar a culpa no Exército, da Marinha e na Aeronáutica? E dizer que foram os americanos? Seu filho da puta! Você, o Lewandowski, você e o Zanin, o filho da puta também do Fachin, que sabem tudo, o Barroso, todos confessaram. Nós pedimos ao secretário de Estado do governo Biden que nos ajudassem a fazer as eleições no Brasil totalmente limpadas. Sim. Mandaram fabricar as urnas eletrônicas com componentes de substituição do voto. Você apertava na tecla Bolsonaro
e elegeu Lula. Tudo comprovado. Tudo relatado pelo diretor-geral da CIA, do governo Biden. A casa caiu. Os deputados do Partido Democrata estão fugindo, largaram todas as administrações do Texas, se mandaram, estão com o cu na mão. Então nós mandamos o FBI atrás deles, onde estiverem. Muitos vieram para o Brasil, achando que aqui poderiam se esconder. O Maduro está na casa do Bin Laden, em Búzios, a armação de Búzios. 50 milhões de dólares é o prêmio pela cabeça dele. Ele também tem uma casa no Morro de São Paulo, lá na Bahia, que ele também viaja para lá. E agora botaram a Gol fazendo escala Brasil-Venezuela, para fuga dos venezuelanos que estão aqui, que colocaram o dinheiro do narcotráfico para fugir para a Venezuela. Sobe no avião, filha da puta! Só tem otário. Então estamos à captura desse filho de uma puta, chamado Luiz Inácio Lula da Silva. E a puta que o pariu. Com um monte de metido a matador, a assassino, a gangster. Eles acham que inventaram a roda, a pólvora, o espaguete. Partido de esquerda, filha da puta! Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro, conhecido como Oscaralho. Se meteu comigo, não sobrevive, não se cria. Ouviu, seu filho da puta? Se meteram com os capitalistas de jogo, querendo administrar o jogo. Se meteram com todos, com o tráfico. O senhor Faru da máfia albanesa falou que ele quer a oportunidade de saber se vingar de 500 mil toneladas. Sabe o que é 500 mil toneladas? Vocês acabaram com o Banco of America, o maior contrabandista de pó para os Estados Unidos, Banco of America, sócio da máfia albanesa, do senhor Faru. Aí ele falou, cadê a minha cocaína? Falaram, o senhor chamado Luiz Inácio Lula da Silva pegou sua cocaína e está dando de graça, distribuindo pó em toda a Europa. Todo mundo doidão. De graça. E aí ele mandou recado. Vai cotar teu escroto. Você colocou todas as famílias dos capitalistas em jogo. Um brigando contra o outro. E todos eles pensando que era isso. E era você, Luiz Inácio Lula da Silva, e os russos, a família Alberghil, mataram um juiz arbitral, Luiz Inácio, como é que é o nome dele? Inácio de Miranda. Casou com a filha do Castor. Ela é juíza internacional arbitral. E todo componente do grupo de advogados deles, todos juízes. E mataram o coitado Rogério Andrade,
Quem matou teu filho, quem botou C4, foi Albert Hill, família russa, judia, que quer tomar os pontos do jogo do bicho em todo o Brasil. Tudo já revelado. Entenderam? Tô sendo claro? Conforme determinação. Meu Pix é meu e-mail. oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix, meu CPF 510 466 447 34. Meu Pix, meu telefone 5521 997420789. Nos ajudem. Temos que pagar a internet e a conta de telefone celular. Só recebo do Brasil. Vamos atrás de você, Luiz Inácio Lula da Silva, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, e de você, Alckmin, que jurou que vai tratar de todos os terroristas matadores, exterminadores, que tem as bombas atômicas aqui no Brasil, as maletas atômicas, e que estão apontadas para os Estados Unidos da América. Vamos pegar você, filha da puta! E tu vai dizer onde é que estão as bombas atômicas! Porque você cantava muito de galo com Putin, dizendo, Putin, queremos as bombas atômicas. Ele te deu maletas 007, mas nós sabemos que as bombas atômicas estão aqui e você quer botar o Xi Jinping, esse chinês filha da puta, que já não vai ser mais presidente porque estão em revolução na China. Ele está matando todos os generais, os brigadeiros e os comodoros, ou seja, gente que manda no exército. Entendeu? E falou que não quer fazer nada contigo, que tá muito língua solta. Tu é um filho da puta! Entendeu? Você e esse ministro da Casa Civil e esses partidos políticos, todo mundo fudido! O crime é grave, traição à pátria, motim, sabotagem, espionagem. Temos vários do Exército, da Marinha e da Aeronáutica que já estão fugindo. 2 estão morando na China. Já fomos atrás. Não vai sobrar ninguém, seus filhos da puta. Ouviu, Alexandre de Moraes? Você espalhou merda com tudo. Porque quem se relacionou contigo tá pegado. Tá fudido. Você, tua mulher, teus filhos, teus juízes auxiliares, teus capanga, todo mundo foi pra casa do caralho, seu filho da puta, assassino, terrorista, mal parido, torturador, com 8 defuntos, sangue nas tuas mãos, seu filho da puta. Quer que eu te chame de quê? Pede que quer que eu te chame, seu filho da puta! A ordem foi dada pelo senhor Oscar Aníbal Tiapano, juiz arbitral, corregedor arbitral internacional
do Tribunal Penal Internacional de 123 países com seu exército, marinha e aeronáutica. Vamos pegar todos esses filhos da puta hoje! Tribunal Superior Eleitoral, Alcolumbre, Hugo Mota, Lula, Alckmin, todos os partidos comunistas, filhos da puta, governadores comunistas, prefeitos comunistas, adidos militares, dos dragões do Irã, do Hamas, do Hezbollah, todos estão com a figurinha, endereço, grupo sanguíneo. Não tem pra onde fugir, seus filhos da puta. Se fugir, mata, passa o rodo. Viraliza isto. Dia 8 de agosto de 2025, horário 7 horas da manhã, 12 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano. Já temos 2 eventos, atentados de bomba em aeronaves. Um, na pista, retornou para Brasília, através de, vamos dizer assim, delação do componente a detonar a bomba no avião, escreveu uma nota no banheiro, deixou a nota escrita no banheiro. Então o piloto, acionado por informação, pode ser celular, retornou a Brasília e encontrou o bilhete no banheiro. A segunda foi ainda não revelado e Luiz Inácio Lula da Silva se evadiu. Ele não se encontra no território brasileiro, alega que foi se encontrar com Biden, com o Trump. Por enquanto não há nenhuma condição dele, muitos pensaram que ele foi para o México e estamos rastreando a aeronave. As ameaças são do Irã, dos ayatollahs, já que o Ali Khamenei explodiu como um saco de merda, esse charmuta filha da puta, e eles querem jogar as bombas nos Estados Unidos da América e alegam que as bombas atômicas se encontram no Brasil, olhando para os Estados Unidos da América. Então nós já estamos procedendo imediatamente com o acautelamento e a prisão de todos os terroristas, inimigos internos e externos do Brasil, que compõem funcionarismo público, Alexandre de Moraes e outros, todos trabalhando para a China, para a Rússia, para o Irã e para a Norte-Coreia. Já temos todos eles catalogados e vamos proceder. Já estamos com as prisões determinadas. Estamos em guerra atômica nuclear mundial. Então eu peço a todos vocês que colaborem, principalmente com a Rede Globo, em pauta, 8 de agosto de 2025, hora 7 horas da manhã. Não é brincadeira, estamos aqui, já prontos para agir e colocar todos vocês na prisão porque vocês trabalham para o narcotráfico. O Maduro se encontra em Armação de Búzios, na casa de Bin Laden. Bin Laden, ele se escondeu durante muito tempo no Brasil em Armação de Búzios. E também em outra casa que ele tem em Morro de São Paulo, na Bahia ou Recife. É um desses 2 lugares, Morro de São Paulo. Então, já estamos com as equipes. Quem encontrar Maduro, de repente morto, é só cortar a cabeça dele, as mãos dele, colocar num saco e levar às autoridades americanas que eles te pagam 50 milhões.
Alexandre de Moraes tem um prêmio de 8 milhões de dólares. Alexandre de Moraes, 8 milhões de dólares. Alexandre de Moraes tem uma recompensa de 8 milhões de dólares. Se você encontrar ele morto, você corta a cabeça dele, os punhos, né, as mãos, leva para as autoridades americanas e recebe 8 milhões de dólares. Estamos entendidos? Estamos à procura do Luiz Inácio Lula da Silva, que já o acerto é percentagem de todo o espólio mundial que se possa arrecadar do maior roubo de todos os países em que este indivíduo filha da puta, Luiz Inácio Lula da Silva, se encontrou. Ele é um ator, é melhor que o Lula, ou seja, mais perigoso. Decorou todos com quem o Lula manteve relacionamento, só que ele desconhece as características do Lula, que são secretas com quem mantém com ele intimidade. Então muitos já se deram conta que não é o Lula. Mas agora é tarde. Então nós estamos no encalço do Luiz Inácio Lula da Silva e do Alckmin. O Alckmin alega que não foi ele que colocou esta situação, que foi o Biden, ele entregou tudo. Olha, quem projetou tudo isto foi o Biden, ele foi que fez as urnas eletrônicas, conjuntamente com o diretor da CIA, trouxeram os componentes de computação a serem inseridos nas urnas eletrônicas, eles fabricaram as urnas eletrônicas e substituíram por urnas eletrônicas no pleito das eleições entre Bolsonaro e Lula. Você apertava um botão, dava preferência a Lula. Aí o segundo que viesse, você apertava o botão e já iam 3 votos para o Lula, 1 para o Bolsonaro. E assim sucessivamente. E tudo isto já com provas irrefutáveis. Declaração do diretor da CIA. Ele entregou todo mundo a USAID também. Então ele entregou a TV Globo e todas as emissoras de televisão que receberam dinheiro da USAID. Quem recebeu dinheiro da USAID está na Lei Magnificat. Então a TV Globo, todo o seu patrimônio já está na Lei Magnificat, na Lei IEPA. E todos os âncoras do telejornalismo que eles receberam. Entenderam? E a multinacional do Biden, do Obama, do Bush, dos Clinton, que fizeram pagamentos, todos também estão na Lei Magnificat. Então a casa caiu geral. Vai haver prisões. Pedimos, por favor, que as autoridades entendam que não cabe retórica ao columbre. Para com isso, se entrega, a casa caiu para você, caiu para o Hugo Mota, caiu para proprietários de partidos políticos de esquerda e de centro, já estão todos com prisão preventiva. E não reaja, porque você pode ser morto. Entenderam? Então já está o embate, a guerra nuclear. O Trump como o russo, eles podem se encontrar em Dubai. Não sabemos se vai ser ainda este final de semana. Acreditamos que sim. Então já estamos procedendo. Com relação ao processo de anistia, não se preocupem, todos as sentenças do Alexandre de Moraes, em que ele operou direito, julgamentos, como também os seus envolvidos no Supremo Tribunal Federal, ficam todos anulados. Então, todo mundo nos presídios
serão soltos imediatamente. Pode ser agora dentro das 24 horas do dia 8/8 de 2025. São 7h21 da manhã. Quem está falando é o interventor arbitral, corregedor arbitral, justiça paga na investigação de funcionários públicos amotinados, espias e sabotadores, trabalhando para a China, para o Irã, para a Rússia, para o turco Erdogan, para o Hamas, para o Hezbollah, para o Estado Islâmico, para a Al-Qaeda e para os dragões do Irã, 400. Então, nós estamos em guerra nuclear. Estamos atrás das bombas atômicas. Os aviões detectando radiação estão todos posicionados à captura dessas bombas e dessas maletas. Torno a repetir, Luiz Inácio Lula da Silva se evadiu. Não está no Brasil. Estamos atrás dele. Ele alegou que ia viajar para falar com Trump e até agora não chegou. Não conhecemos o paradeiro do seu avião. Muitos dizem que ele fez uma parada no México, mas não temos notícias. Não sabemos do paradeiro desse sujeito. E estamos à procura dele. Ele é narcotraficante, terrorista, procurado mundialmente. Luiz Inácio Lula da Silva. E todos os seus sócios que praticaram e financiaram guerra nuclear mundial. Entenderam? Tá tudo claro? E antes que eu me esqueça, traidores da pátria, vocês que se venderam por propina, vão pra puta que o pariu, a casa caiu. Agora é pelotão de fuzilamento. Então é melhor vocês colocarem um pendrive com suas confissões no reto. E aí você vai ser ouvido e vai ter, vamos dizer assim, maiores regalias para cooperar. Do contrário, você vai ser um apanhado, um calhamaço de provas em que você está envolvido em condutas de traição, de conluio com o narcotráfico mundial. Esse é o resultado, seus filhos da puta. E conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix, meu CPF, 510-466-447-34. Meu Pix é meu telefone, 5521 997420789. Estamos à caça, à procura de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele se foragiu. Entenderam? Ele disse que ia falar com Trump e sumiu. Estamos atrás dele. Ele vai ser preso, vivo ou morto, onde estiver. Entenderam? A casa caiu. Estamos em guerra atômica nuclear. Ele arquitetou destruir 2.300.000 favelas para criar um grande alvoroço terrorista, jogar culpa nos militares, jogar culpa em um monte de gente e ele fugir. Mas ele optou por fugir agora. Então estamos atrás dele, desse filho da puta, que se vai chamar Luiz Inácio Lula da Silva. A casa caiu. Entendeu, Lewandowski? Entendeu, André, superintendente da Polícia Federal? Entendeu, Gonê? Entendeu, Zanin? Entendeu, Fachin? Entendeu, Gilmar Mendes? Entendeu, Toffoli? Carmen Lúcia? Todos vocês estão envolvidos. Não tem para onde correr. Não tem amnistia. Acabou a anistia. Não tem mais arreglo. Agora é tiro, porrada e bomba. Estamos em guerra atômica nuclear. Foda-se, seus filhos da puta.
Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, mestre Dinho, hoje dia 8 de agosto do ano de 2025. Nesse momento, nós acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapano. Na sequência, vamos assistir às matérias de utilidades públicas, nacional e internacional. Thank you very much. Good afternoon. At President Trump's direction and with the support and coordination with the House Intelligence Committee Chairman Rick Crawford, today we've released a declassified Oversight Majority Staff report that was produced in September of 2020. The stunning revelations that we are releasing today should be of concern to every American. This is not about Democrats or Republicans. This has to do with the integrity of our democratic republic and American voters having faith that the votes cast will count. There is irrefutable evidence that detail how President Obama and his national security team directed the creation of an intelligence community assessment that they knew was false. They knew it would promote this contrived narrative that Russia interfered in the 2016 election to help President Trump win, selling it to the American people as though it were true. It wasn't. The report that we released today shows in great detail how they carried this out. They manufactured findings from shoddy sources. They suppressed evidence and credible intelligence that disproved their false claims. They disobeyed traditional tradecraft intelligence community standards and withheld the truth from the American people. In doing so, they conspired to subvert the will of the American people who elected Donald Trump in that election in November of 2016. They worked with their partners in the media to promote this lie, ultimately to undermine the legitimacy of President Trump and launching what would be a years-long coup against him and his administration. We're here today because the American people deserve the truth, they deserve accountability, and they deserve justice. The records that we released on Friday that were ODNI records, Senator Chuck Grassley's release on Monday of what is known as the Clinton Annex, which was an appendix to the Department of Justice Office of Inspector General's 2018 report, as well as the House Intelligence Committee's majority oversight report that we're releasing today, all come back to and confirm the same report. There was a gross politicization and manipulation of intelligence by the Obama administration intended to delegitimize President Trump even before he was inaugurated, ultimately usurping the will of the American people. O presidente Trump lida com as personalidades mais conflitivas do mundo, mas vou te falar, em todas as negociações, seja com Kim Jong-un, com Xi Jinping, com Nicolás Maduro, com Vladimir Putin, até com o Ayatollah em Irã, acabamos de ver a guerra de 12 dias, né? Ninguém tem dobrado a aposta depois de entrar em conflito aberto. Como falava mais cedo, né? O Alexandre é uma pessoa realmente especial, está numa categoria especial e única. Eu não é meu lugar me pronunciar sobre o que o presidente Trump vai decidir fazer, mas eu esperaria nada menos que uma resposta muito robusta do presidente Trump. E estamos em território, eu acho também, não só para o Brasil, para o mundo, onde esse tipo de confrontação direta e desafio constante e agressividade constante não tem se manifestado muito. Eu não estou sabendo agora, nem me lembrando de nenhum caso específico onde isso tenha acontecido uma e outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez. Então estamos em um território sem precedentes para o Alexandre, para o Brasil e para o mundo. Esse mundo tranquilo que nós estamos vivendo, agora é China e Israel. O que está acontecendo? A China resolveu mandar ajuda humanitária para Gaza, tá? Porque parece que a coisa lá está feia. Só que para ela levar alimentos e remédios, ela teve que sobrevoar o espaço aéreo de Israel. E ela falou, eu vou sobrevoar. E vocês não ousem atacar os nossos aviões, falou para Israel. Porque vocês são do tamanho do nosso dedo mindinho. Se vocês atacarem, a gente reduz vocês a pó. Foi mais ou menos alguma coisa do tipo. Beleza.
Eles foram lá, atravessaram, levaram ajuda humanitária e agora a China emitiu um alerta urgente para que todos os seus cidadãos saiam correndo de Israel e os que ainda não foram, não entrem lá. Israel e Palestina, para os seus cidadãos chineses, saírem rápido, emergencialmente, de Israel. Eles estão retirando o pessoal lá, não se sabe por quê, eles sabem alguma coisa que a gente não sabe, então... Reportagem internacional da agência Reuters, em inglês exclusivo. Lula diz que discutirá tarifas de Trump com o grupo dos BRICS. O presidente brasileiro se apresentou como um porta-voz do multilateralismo em um mundo fragmentado durante essa entrevista à Reuters e revelou o plano de convocar os líderes da Índia e da China para discutir respostas conjuntas dos BRICS à tarifa de Trump. Lula disse o seguinte: o que o presidente Trump está fazendo é tácito, é implícito. Ele quer desmantelar o multilateralismo, onde acordos são feitos coletivamente dentro das instituições, e substituí-lo pelo unilateralismo, onde ele negocia individualmente com outros países. Lula continua: qual o poder de barganha de um pequeno país latino-americano contra os Estados Unidos? Nenhum. Lula disse que planeja ligar hoje para o primeiro-ministro indiano Narendra Modi e para o chinês Xi Jinping e depois para outros líderes. O grupo também conta com a Rússia e outras economias emergentes entre os seus membros. Em mais um trecho, Lula diz assim, vou tentar discutir com eles como cada um está se saindo nessa situação, quais as implicações para cada país para que possamos tomar uma decisão. E conclui, é importante lembrar que os BRICS têm 10 países no G20, se referindo então ao grupo que reúne 20 das maiores economias do mundo. Trump atira mais 7 sanções Magnitsky. Alcolumbre vira alvo direto e Barroso pode renunciar nas próximas horas com pressão do Xandão e racha no STF. O barraco agora é global, meu povo. Donald Trump resolveu meter o bedelho de vez na confusão brasileira e jogou mais 7 sanções Magnitsky na mesa, mirando geral que der cobertura para o ministro Alexandre de Moraes. O recado foi direto: quem passar pano vai pagar caro. O primeiro na mira é o senador Davi Alcolumbre, que bancou o escudeiro fiel de Moraes e disse que não pautaria o impeachment dele nem com o Senado inteiro implorando. Resultado? Virou alvo prioritário do Trump, que já mandou avisar que, se continuar travando o processo, vai sentir no bolso e no passaporte. Enquanto isso, no puxadinho do STF, o clima tá tão carregado que Luiz Barroso pode pedir as contas a qualquer momento. O cabra já estava de saco cheio, mas agora com Alexandre de Moraes tocando o terror e jogando todo mundo na frigideira junto com ele, o homem tá pensando seriamente em renunciar antes mesmo de setembro. A treta é a seguinte: Moraes quer mandar o caso da prisão do Bolsonaro para a primeira turma, mas os outros ministros não querem ir para Magnitsky Land com ele não, viu? O Xandão tá se sentindo traído pelos parças e agora tá exigindo lealdade total. Ou vai todo mundo junto pro buraco ou ninguém. Barroso, como presidente do STF, tá sendo apertado de tudo quanto é lado. Se ficar do lado de Moraes, pode rodar com sanção dos Estados Unidos. Se largar o Moraes, enterra de vez o processo contra Bolsonaro. E aí, vai fazer o quê? A verdade é que o STF rachou de vez. O Congresso tá se mexendo. E o gringo tá jogando peso. Se Trump assinar as sanções que faltam, o caldo entorna para mais gente. O sistema tá derretendo igual picolé no asfalto de Brasília. Agora é esperar. Ou o Barroso entrega o crachá, ou segura a bronca e arrasta o Supremo com ele para Magnitsky. Você foi enganado. Agora é oficial. O governo Biden teve influência direta no cenário eleitoral do Brasil em 2022, com a ajuda da Globo. Quem revelou tudo foi Mike Pence, ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Em audiência no Congresso, ele denunciou: a Casa Branca, a CIA e até o Pentágono financiaram ONGs e agências de checagem no Brasil para influenciar a percepção da população durante as eleições. Mas não foi só isso. A Globo criou o canal Fato ou Fake,
supostamente para combater desinformação. Na prática, alterou a forma como os dados da pandemia eram divulgados, trocando números de mortos e contaminados por Covid, criando pânico na população e responsabilizando um único lado político. Enquanto isso, os americanos injetavam milhões de dólares nessas agências independentes para sustentar determinadas narrativas, filtrar vozes conservadoras e controlar o debate público. Tudo isso, claro, sob o rótulo de defesa da democracia. Foi um teatro bem armado. Dinheiro vindo de fora, mídia alinhada, verdades distorcidas, cenário eleitoral influenciado e o resultado, a escolha popular foi conduzida. A Globo fingiu isenção. Uma certa corte lá de cima ficou calada. A esquerda aplaudiu. Se fosse o contrário, já teriam gritado: golpe! Você foi enganado. Agora é oficial. O governo Biden teve influência direta no cenário eleitoral do Brasil em 2022, com a ajuda da Globo. Quem revelou tudo foi Mike Pence, ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Em audiência no Congresso, ele denunciou: a Casa Branca, a CIA e até o Pentágono financiaram ONGs e agências de checagem no Brasil para influenciar a percepção da população durante as eleições. Mas não foi só isso. A Globo criou o canal Fato ou Fake, supostamente para combater desinformação. Na prática, alterou a forma como os dados da pandemia eram divulgados, trocando números de mortos e contaminados por Covid, criando pânico na população e responsabilizando um único lado político. Enquanto isso, os americanos injetavam milhões de dólares nessas agências independentes para sustentar determinadas narrativas, filtrar vozes conservadoras e controlar o debate público. Tudo isso, claro, sob o rótulo de defesa da democracia. Foi um teatro bem armado. Dinheiro vindo de fora, mídia alinhada, verdades distorcidas, cenário eleitoral influenciado e o resultado, a escolha popular foi conduzida. A Globo fingiu isenção. Uma certa corte lá de cima ficou calada. A esquerda aplaudiu. Se fosse o contrário, já teriam gritado: golpe! Today, the Department of Justice and State Department are announcing a historic $50 million reward for information leading to the arrest of Nicolas Maduro. Maduro uses foreign terrorist organizations like TDA, Sinaloa, and Cartel of the Suns to bring deadly drugs and violence into our country. To date, the DEA has seized 30 tons of cocaine linked to Maduro and his associates, with nearly 7 tons linked to Maduro himself, which represents a primary source of income for the deadly cartels based in Venezuela and Mexico. Cocaine is often laced with fentanyl, resulting in the loss and destruction of countless American lives. The DOJ has seized over $700 million of Maduro-linked assets, including 2 private jets, 9 vehicles, and more. Yet Maduro's reign of terror continues. He is one of the largest narco traffickers in the world and a threat to our national security. Therefore, we've doubled his reward to $50 million. Under President Trump's leadership, Maduro will not escape justice, and he will be held accountable for his despicable crimes. If you have any information to bring this criminal to justice, call 1-202-307-4228 or go online. Stay strong, Bolsonaro. And to the great people of Brazil, never give up. You are fighters, defenders of freedom, faith, and family. America is with you. Keep standing proud. The world is watching. Ele declarou publicamente ser cúmplice de um violador de direitos humanos e protetor desse violador. Então é duas coisas terríveis. Primeiro, ele é cúmplice, porque durante o período que ele fez essa violação, cometeu todas essas violações, o Alcolumbre não fez nada. E agora ele é protetor ao dizer publicamente que mesmo com a maioria do Senado favorável ao impeachment, ele vai proteger o Alexandre de Moraes. O Alcolumbre não tem noção do que ele acabou de fazer. Então eu acho que os 41 senadores precisam mudar agora a proposta. A proposta é tirar então o Davi Alcolumbre do cargo. É maioria. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Nicolás sugere impeachment de Alcolumbre por Moraes. É isso mesmo.
Deputado fala em retaliação após presidente do Senado se recusar a pautar o impeachment contra o ministro do STF. O deputado federal Nicolas Ferreira sugeriu nesta quinta-feira que, caso o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não aceite o pedido de impeachment contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ele também pedirá a destituição do senador. Nicolas fez a declaração no X ao comentar uma postagem sobre a fala de Alcolumbre que não colocaria o tema em pauta nem que o requerimento fosse assinado por todos os senadores. Abre aspas. Então serão 2 impeachments. Fecha aspas. Escreveu o deputado. Na quarta-feira, Alcolumbre declarou que a decisão sobre dar andamento a processos contra ministros do STF cabe à presidência do Senado e que não aceitará pressões externas nesse sentido. A oposição tem pressionado o Congresso a votar o chamado Pacote da Paz, que inclui, além do pedido de impeachment de Moraes, a análise da PEC do fim do foro privilegiado e a anistia aos envolvidos nos ataques do 8 de janeiro. Dados compilados pelo site votossenadores.com.br indicam que 41 senadores são favoráveis ao impeachment de Alexandre de Moraes. Outros 19 se posicionam contra, enquanto 21 ainda não definiram uma posição. E a oposição conseguiu 41 assinaturas e apresentou um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. A medida foi uma resposta à prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de participar da suposta trama golpista. O senador Laércio Oliveira, do Partido Progressistas de Sergipe, foi o último a assinar. Com isso, a oposição encerrou a paralisação das pautas no Senado e agora tenta pressionar o presidente Davi Alcolumbre para que o processo tenha andamento. Para o impeachment se concretizar, são necessários os votos de 54 senadores, o equivalente a 2/3 da casa. O senador Flávio Bolsonaro disse que o pedido de impeachment está bem fundamentado e que mais cedo ou mais tarde terá que ser analisado pelo Senado. Não é o primeiro, não vai ser o último, deve ter vários pedidos na fila e em algum momento a gente vai ter que encarar isso. Não é possível que a gente vai ter que continuar esculhambando o Brasil para defender o Alexandre de Moraes, né? E o pedido está muito bem feito, eu espero que ele seja pelo menos lido antes que alguma decisão seja tomada e, obviamente, eu vou procurar o presidente Davi Alcolumbre para conversar sobre esse assunto, porque não é uma iniciativa isolada minha, é algo que vários senadores, né, já estão apoiando publicamente e é uma pauta que a gente vai ter que discutir em algum momento e o presidente Davi tem que, enfim, eu quero que ele pelo menos tenha a oportunidade de conversar com ele para explicar os fundamentos de mais esse pedido de impeachment. O parlamentar criticou a postura do ministro Moraes e disse que ele ultrapassou todos os limites. A enésima vez que o Alexandre de Moraes ele não se declara suspeito para julgar um processo em que, em tese, ele está sendo a vítima. Ele fala que está se sentindo coagido pela atuação parlamentar do Eduardo nos Estados Unidos. Como é que ele vai julgar um processo que ele é quem está se colocando no papel de uma suposta vítima? Quer dizer, ele esculhambou, ele revogou completamente diversos institutos jurídicos no país, né, a suspeição, o impedimento, o devido processo legal, a imparcialidade jurídica, os direitos humanos. Então, para ditador, assim, o único remédio que tem dentro da Constituição é o impeachment. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em reunião com líderes do governo e da oposição, afirmou que não vai dar andamento ao impeachment de Alexandre de Moraes. Piotr, começamos com você, ainda falávamos antes do programa começar, quanto poder nas mãos de uma única pessoa, presidente do Senado. É só ele que tem essa prerrogativa de dar andamento a esse pedido, porque a gente até comentava, existe a lei 10.079 de 50, que dispõe sobre as prerrogativas, ali o processo de impeachment de um ministro do Supremo. O artigo 44 fala em recebida a denúncia pela mesa do Senado, será lida no expediente da sessão seguinte e despachada a uma comissão especial eleita para opinar sobre a mesma. Recebida a denúncia pela mesa do Senado, ou seja, protocolou o pedido, a mesa do Senado deve ler a peça na sessão seguinte. Mas fica, talvez, uma margem ali, uma lacuna de a quem caberia a prerrogativa, é só mesmo o presidente do Senado ou qualquer integrante da mesa do Senado poderia fazer a leitura desse pedido?
Paulo, acho que a leitura do regimento ela é muito clara. Mas uma coisa é o que o regimento diz e outra coisa o que o modus operandi ou o que ficou estabelecido de comum acordo, que hoje todo mundo acha que é o presidente da Câmara ou do Senado, ou seja, o presidente daquela casa que tem esse poder de dar andamento, por exemplo, instalar uma CPI ou mesmo, neste caso, um processo de impeachment. A lei, na letra da lei, protocolar é um ato de formalidade. Você vai lá, tem as 41 assinaturas, que é o mínimo necessário, mostra as assinaturas, isso obviamente tudo tem fé pública, registrou, já tem a data para ser lido, e deveria funcionar assim. Mas ficou-se pré-estabelecido que, não, olha, é o seguinte, é o presidente quem tem esse poder. Agora, vamos lá. Então, eu acho que os 41 senadores precisam mudar agora a proposta. A proposta é tirar, então, o Davi Alcolumbre do cargo. É maioria. Porque eu tenho uma situação que fica... Veja só, imagina que os 81 senadores estivessem no fundo do poço. Vamos fazer uma analogia rápida? O Davi Alcolumbre tem a escada. Para ele só sair. Mesmo assim, ele diz que vai ficar no fundo do poço. Porque ele disse o seguinte, é uma frase surrealista, né? Nem se tivesse 81 assinaturas, o que inclui ele próprio, porque o Senado só tem 81 senadores, né? Por isso que o número é ímpar. Se, por exemplo, numa votação dá 40-40, ele é o voto de Minerva. Não, mesmo que ele seja favorável ao impeachment, ele que tem o poder, em tese, de pautar, não pautaria. Quer dizer, qual o sentido disso? A aula de semântica foi pro brejo. Não dá para levar em conta nem a lógica de entender a frase. Ou seja, por que ele não faz isso? Qual é a pressão que ele tem? De quem ele tem medo? Que acordo ele fez para não levar isso adiante? Porque ele diz discordar, mesmo que tenha 81 assinaturas, o que quer dizer que ele, teoricamente, concordaria com o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, não pautaria. O que me parece é que o Alcolumbre tem acordo com o governo Lula e o governo Lula apoia o ministro Alexandre de Moraes. Não é novidade. E, neste caso, ele não quer perder coisas que ele, em tese, negociou com o governo Lula. Cargos, sei lá o quê, essas coisas todas, verbas, enfim, esse jogo espúrio, baixo do Congresso Nacional. Mas é algo que, para mim, hoje, nesse momento, os 41 senadores, até porque passam a ser claramente maioria, deveriam começar a questionar a continuidade na presidência do Congresso Nacional, especificamente do Senado, neste caso, de Davi Alcolumbre. Só tenho essa solução, porque uma frase dessa não pautaria nem com 81 assinaturas, então ele está fazendo o que lá? Qual é a função dele? Se ele não consegue respeitar a maioria da casa que ele preside. Não precisa de voto de Minerva dele, nesse caso, já tem 41, já tem maioria. O Davi Alcolumbre para usar uma expressão que o Silvio usa, é qualquer coisa, né? É qualquer coisa. Menos presidente do Senado. Quer dizer, de fato mas não tem a grandeza de presidente do Senado. O senhor recorreu ao Silvio, que conhece bem o regimento do Senado. Vale só a gente lembrar, né, Silvio, que essas 41 assinaturas é apenas para o processo de abertura do pedido, para admissibilidade. Depois tem um longo caminho, seriam meses ali até finalizar, e aí sim seriam necessários 54 senadores para confirmar, então, o impeachment de ministro do Supremo. Agora, faço a mesma pergunta, Silvio. Tem algo que possa ser feito se esse rito não for obedecido de leitura na mesa do Senado por parte do presidente Davi Alcolumbre? Algo pode ser feito ali pelos integrantes da própria mesa ou pelos demais senadores para obrigar a leitura desse pedido de impeachment? E se tratando de Davi Alcolumbre, de forma republicana, se você me perguntar, não acredito. Aliás, alguém que ficou 7 horas sentado na cadeira da presidência do Senado para impedir uma eleição e ganhar a eleição, como fez em fevereiro de 2019, é capaz de qualquer coisa. Me recordo dessa eleição em fevereiro de 2019. O senador Cajuru, na época, disse que o Davi Alcolumbre estava usando fralda geriátrica, porque passou 7 horas sentado. Pode procurar no Google, vocês vão achar todas essas histórias. Inclusive, o primeiro furto televisionado pela TV Senado, a Cátia Abreu roubou a pasta porque ela queria que o Renan Calheiros, seu aliado à época, fosse vitorioso na eleição. Então ela roubou a pasta e fugiu para que não fosse lida a ata, a abertura da sessão. Aliás, uma sessão que terminou com incríveis 82 votos numa casa que tem 81 senadores. A votação teve de ser
anulada. Aconteceu de tudo aquele dia. E o Renan Calheiros, evidentemente, acabou desistindo na última hora, mesmo com a ajuda do Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal, que assegurou a votação secreta para que ele tentasse ganhar. Mas o país era outro. O Brasil vivia um outro momento, o presidente Jair Bolsonaro recém-eleito, e o Renan Calheiros era o retrato de um velho Brasil. Renan Calheiros, que enfrentou 5 pedidos de cassação de mandato em 2007 e entregou a cadeira de presidente para seguir no cargo. Foram 5 capas da revista Veja de maio a setembro de 2007. Portanto, o Davi Alcolumbre é capaz de qualquer coisa. Ele se aliou ao Rodrigo Pacheco numa troca de plaquinhas. Eu faço sempre essa analogia, essa brincadeira. Aquele high five, né? Quando você entra e sai de uma quadra, bate na mão, um entra, outro sai. E ele vai se revezando com o Rodrigo Pacheco na presidência do Senado. Talvez seja a última vez, porque não será reconduzido e o Rodrigo Pacheco deve encerrar precocemente a sua carreira, mesmo apostando que o Lula fará dele governador de Minas Gerais, o que não vai acontecer. Talvez ele tente ser vereador no futuro em Belo Horizonte ou síndico do condomínio onde ele mora, mas não vai avançar, não vai conseguir. Então, Paula, o que deveria ocorrer se a gente pensasse que o Brasil está em condições de temperatura e pressão normais, que a Constituição está a pleno vapor e o regimento interno das duas casas fosse seguido à risca, além do aspecto da política, a política que move as pedras no tabuleiro. Com 41 assinaturas, você tem maioria mais um, você tem a maioria da casa. Se a maioria da casa quer debater um tema, coloque em votação. Cabe a esta maioria que quer o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, do presidente Alexandre de Moraes, algoz do presidente Jair Bolsonaro, se eles querem o impeachment do ministro, que eles juntem 54 votos. Mas é um trâmite, como você disse, são meses. Mas quando ele diz, nem se 81, aliás, ele está incluindo ele, tá? Ele já está antecipando que ele não quer o impeachment de Alexandre de Moraes. Nem com os 81 ele não pauta, o que ele está fazendo? Ele está dizendo para o Brasil aquilo que ele é, né? Tudo menos um democrata. Ana, antes de passar para você, tem gente no chat perguntando, digam, mencionem quem são os senadores que assinaram essa lista. A gente tem no nosso site, revistaoeste.com, então os nomes dos senadores que apoiam o impeachment do ministro Alexandre de Moraes são 41 assinaturas. Não vou ler todas aqui para não cansar a nossa audiência, mas no site a gente publicou ali todos os nomes, e lembrando que essa é uma lista dinâmica, né? Às vezes alguém pode sair, alguém pode entrar, então a gente vai ter que ficar de olho aí nos próximos dias. Diga, Ana. Queria fazer uma pergunta para o Silvio, aqui nossa enciclopédia. Sobre aquela PEC, Silvio, da ampliação do mandato de senador de 8 para 10 anos, qual foi o fim daquilo? Ainda não tem fim, né? Ainda corre. Ainda corre. A possibilidade, aquela que saiu de comissão e ainda corre. Saiu da CCJ. Sim, ainda corre. Pode ser votada, vamos saber. Mas a questão é se poderia entrar em vigor ou não a tempo da eleição. Creio que não. Sim, mas é tratada nos bastidores, era tratada nos bastidores antes do recesso de julho como uma espécie de... posso chamar de golpe, né? Agora, imaginem o futuro do Brasil com essa estirpe de Senado com 10 anos de mandato. 10 anos. E com um detalhe, me perdoe, a maioria dos senadores, eles mudaram muito nos últimos 8 anos. Um mandato tão longo, tão... né, são 8 anos. Você pode... E não vamos muito longe. A gente pode citar mais de um nome de senadores que foram eleitos pelo espectro da direita, com votos da direita, votos do presidente Jair Bolsonaro, e mudaram de lado. Tá aí o Romário, olha o que ele está fazendo. O Romário. Muitos nomes no Rio de Janeiro poderiam ter sido escolhidos para representar o Senado pelo Rio de Janeiro no campo da direita na última eleição. Mas, por conta de um arranjo político, foi depositada a confiança no Romário e agora ele deu as costas. A Soraya Tronic não fez isso ontem, já fez isso há alguns anos. Para citar 2 nomes aqui, para não me alongar. Outro ponto, Ana, há casos de senadores que morreram, que deixaram o mandato para ocupar outros cargos, governador, prefeito, vice-prefeito, e o suplente que não tem nenhum voto ganha o mandato. Isso é louco. Isso é loucura. Temos um caso em Alagoas, por exemplo, a atual senadora de Alagoas. Temos um caso que talvez seja o mais emblemático, que é a senadora do Maranhão. A Ana Paula Lobato ganhou de presente 8 anos de mandato do Flávio Dino. O eleitor maranhense confiou seu voto no Flávio Dino, ele foi eleito senador. Aí ele assume o Ministério da Justiça do presidente Lula,
Depois, ele cruza a Praça dos Três Poderes a galope para usar toga e no meio do caminho ele passa 3 dias no Senado. O eleitor confiou 8 anos para ele passar 3 dias lá e uma desconhecida, porque até onde se sabe, ela só era conhecida no Maranhão por ser mulher do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, aliado de Dino, por isso está lá. Uma desconhecida ganha 8 anos no Senado. Poderia me alongar, aqui está vários nomes. O senador de São Paulo, Giordano, herdou um mandato porque o Major Olímpio morreu durante a pandemia. Para você ver como é que são as coisas, né? Eu já cantei a pedra. Eu acabei de publicar um vídeo falando que essa postura, essa fala do Davi Alcolumbre para a imprensa, dizendo que nem com 81 assinaturas ele pautará o impeachment do Alexandre de Moraes. Na hora que eu li isso, eu gravei um vídeo e falei, olha, acho que o Alcolumbre não está entendendo o que ele acabou de fazer. Ele declarou publicamente ser cúmplice de um violador de direitos humanos e protetor desse violador. Então é 2 coisas terríveis aí. Primeiro, ele é cúmplice, porque durante o período que ele fez essa violação, cometeu todas essas violações, o Alcolumbre não fez nada. E agora ele é protetor ao dizer publicamente que mesmo com a maioria do Senado favorável ao impeachment, ele vai proteger o Alexandre de Moraes. O Alcolumbre não tem noção do que ele acabou de fazer. Aí eu publico o vídeo falando isso e vou dar uma olhada no X para ver o que está acontecendo. Cara, não deu 5 minutos, eu encontro uma publicação do advogado do Donald Trump, deixando um recado claro para o Alcolumbre. Martin DeLuca é o advogado do Donald Trump. É uma das pessoas que mais fornecem as informações para o Donald Trump sobre os absurdos do Alexandre de Moraes aqui, junto com Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. E ele publicou isso aqui, publicou, obviamente, essa matéria, né? Nem com 81 assinaturas, pauta o impeachment de um ministro supremo, diz Alcolumbre a líderes. Agora vamos ler a tradução do que o advogado do Donald Trump acabou de escrever. Vamos lá. Começa daqui, ó. As máscaras estão caindo para os defensores da democracia brasileira. Após semanas de protestos, censura desenfreada e crescentes detenções políticas, a maioria dos senadores brasileiros assinou um pedido formal de impeachment de Alexandre de Moraes. Mas o presidente do Senado brasileiro, Davi Alcolumbre, acabou de dizer aos líderes do partido: mesmo que vocês tenham todas as 81 assinaturas, não colocarei o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal em votação. Há 81 senadores no Brasil. Alcolumbre afirma que, mesmo que cada um deles peça o impeachment de Moraes, ele o bloqueará de qualquer maneira. Agora, a própria instituição com poderes para responsabilizar Moraes está sendo impedida de fazê-lo. Se até a unanimidade do Senado é relevante, para onde o Brasil está indo? Aqui vocês estão vendo, gente, um claro, explícito recado. Ele até marcou o Alcolumbre aqui, viu? Ele está dando um recado muito claro. Alcolumbre acaba de se tornar o próximo alvo da artilharia à disposição do Donald Trump. Ao se posicionar como defensor e cúmplice, pode ter certeza, vai ter visto cancelado, que isso é algo que se faz quase que imediatamente, e vai ter Magnitsky. A Magnitsky para o Alcolumbre, agora, antes eu já não sabia, vou ser sincero, eu falava, cara, será que é bom, não vai ter, será que vai ter, qual é a possibilidade? Agora eu tenho a mais absoluta certeza que o Alcolumbre acabou de conquistar uma Magnitsky para ele. Olha que terrível para o nosso país. Um ministro do STF violador de direitos humanos e o presidente da casa também sancionado por ser um cúmplice e protetor desse violador de direitos humanos, desrespeitando a maioria da casa da qual ele preside. Isso é sério. Ele está desrespeitando a vontade da maioria da casa na qual ele é o presidente. A função de um presidente da casa é acatar a vontade da maioria. Se não, se você vota e coloca um presidente de uma casa ou de qualquer lugar e esse presidente ignora a vontade da maioria, você está elegendo um ditador. E é isso que o Alcolumbre está fazendo, ignorando por completo a vontade da maioria. Olha, eu acho que só resta agora para ele rezar bastante, né? Sinceramente, eu acho que hoje todo mundo entendeu que não tem como contornar Magnitsky. Não ache você que vai colocar dinheirinho na Fintech ou na Cicobi. Cara, não tem como. Você não consegue fazer isso. Não tem como você burlar a Magnitsky.
Acho que hoje as pessoas entenderam isso. Você não vai poder ir em lugar nenhum do mundo, você não pode ter cartão de crédito, você não pode ter conta de nada, você não pode ter Google, você não pode ter... Ai, meu Deus, essas pessoas... Como a ignorância vai causar o prejuízo de muita gente no Brasil, eu fico impressionado. Dá tempo de reverter isso? Dá. É só pautar o impeachment do Alexandre de Moraes. Ao momento que ele pautar o impeachment do Alexandre de Moraes, e esse é o problema, tá? Depois que a Magnitsky é decretada, é difícil demais reverter esse processo. Leva anos. Vai mesmo esperar isso acontecer? Não é mais fácil simplesmente escutar a maioria da casa e dizer, olha, se a maioria da casa pede, eu como presidente defensor da democracia, acato. Alcolumbre, agora a prerrogativa não é mais sua. Não tem por que o Alexandre de Moraes te prejudicar, sendo que a maioria está pedindo por algo. Não faça isso, cara. Ninguém quer que você faça isso. Você não está entendendo, você vai arrebentar a sua vida para defender um violador de direitos humanos, que o mundo já reconhece como violador de direitos humanos. Pense bastante. E eu não quero brigar com os Estados Unidos. Eu não vou esquecer que eles também já deram o golpe. Após divulgação aqui no meu canal sobre que o governo brasileiro está temendo novamente uma intervenção estrangeira no Brasil, surge uma nova matéria através do G1 da Globo que traz um significado que Lula está temendo acontecer, uma situação parecida da que houve em 1964. E o governo brasileiro está tentando recorrer o máximo possível para ter, possivelmente, até um apoio mais forte contra qualquer avanço americano, principalmente nos moldes do que decorreu naquela época, quando até mesmo porta-aviões ancoraram no Brasil e a aproximação das Forças Armadas brasileiras com o governo dos Estados Unidos, segundo a CNN, de acordo com essa imagem que você está vendo nessa tela. Uma reportagem publicada pelo G1 da Globo no dia 6 de agosto de 2025 reacendeu uma ferida histórica e um alerta geopolítico que ainda hoje ecoa nos bastidores do poder no Brasil. Durante o período da Guerra Fria, os Estados Unidos chegaram a mobilizar um grupo de combate naval, incluindo um porta-aviões, contra-torpedeiros, helicópteros, munições e gás lacrimogênio, com o objetivo de apoiar os militares brasileiros que articularam o golpe de 1964, dando início ao regime militar que duraria 21 anos. A operação foi batizada de Brother Sam e contou com o envolvimento direto do governo norte-americano, da CIA, do Departamento de Estado e do embaixador Abraham Lincoln Gordon. O plano previa a partida de uma força-tarefa militar dos Estados Unidos no dia 1º de abril de 1964, com destino ao litoral de São Paulo, onde deveria chegar entre os dias 10 e 14 do mesmo mês. O porta-aviões USS Forrestal seria o símbolo da intervenção silenciosa, com o objetivo de garantir o sucesso dos generais brasileiros, caso houvesse resistência por parte das forças legalistas leais ao então presidente João Goulart. Armas também seriam entregues secretamente por submarino na costa de Cananéia ou Iguape, segundo documentos revelados anos depois. O apoio americano não chegou a ser necessário, já que o golpe teve êxito rapidamente, e o marechal Humberto Castelo Branco, primeiro presidente do novo regime, comunicou ao governo dos Estados Unidos que não seria preciso apoio logístico. A operação foi desmobilizada, mas custou cerca de 2,3 milhões de dólares aos cofres norte-americanos. A revelação de que os Estados Unidos estiveram prestes a intervir militarmente no Brasil confirma algo que já vinha sendo discutido por pesquisadores, historiadores e militares da reserva. Agora ganha ainda mais destaque pelo momento de forte tensão diplomática entre os dois países. Em meio ao atual cenário político, marcado pela imposição de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros por parte do presidente Donald Trump, o clima volta a se acirrar. As sanções, anunciadas como resposta à perseguição política contra Jair Bolsonaro, foram recebidas com indignação pelo presidente Lula. Em entrevista coletiva concedida ontem, 6 de agosto, Lula afirmou que não quer guerra com os Estados Unidos. O Brasil, sabe, a última guerra do Brasil foi do Paraguai. A gente não quer guerra. Mencionando, inclusive, a Guerra do Paraguai
como exemplo de que o Brasil não deve ser arrastado para conflitos. No entanto, também afirmou que não se humilhará e não pretende ligar para Trump, mesmo com o presidente norte-americano se recusando a atender qualquer chamada vinda do Brasil. Enquanto o clima diplomático se deteriora, a CNN Brasil revelou que setores importantes das Forças Armadas brasileiras já declararam apoio político e institucional aos Estados Unidos. A posição de parte da caserna reflete um desconforto crescente com os rumos adotados pelo governo Lula, sobretudo por sua aproximação com regimes como China, Rússia, Irã, Cuba, Nicarágua e Bielorrússia. Para muitos militares, o atual governo tem inclinações ideológicas que resgatam ideias ligadas ao socialismo e autoritarismo, o que levanta dúvidas sobre os compromissos do Brasil com a democracia liberal ocidental. O apoio dos militares brasileiros ao governo dos Estados Unidos, em um contexto de tensão, remete diretamente aos acontecimentos de 1964. Assim como no passado, setores estratégicos das Forças Armadas demonstram disposição em manter vínculos ideológicos e políticos com Washington, mesmo diante de uma escalada de confrontos entre os dois chefes de Estado. A diferença está nos métodos. Se antes a influência norte-americana era exercida por meio de mobilização militar secreta, hoje ela ocorre por meio de pressões econômicas, diplomáticas e articulações institucionais. O paralelo entre o passado e o presente foi destacado por analistas políticos. A historiadora Bruna Gomes dos Reis lembrou que, tanto em 1964 quanto agora, houve brasileiros que acionaram diretamente os Estados Unidos. No cenário atual, figuras ligadas ao bolsonarismo, como o deputado Eduardo Bolsonaro, atuaram como canais de interlocução com autoridades americanas, manifestando apoio a Trump e buscando respaldo externo para críticas ao judiciário brasileiro. É o mesmo tipo de cooperação que, décadas atrás, alimentou a articulação do regime militar no Brasil. O cientista político Henrique Natalino alertou que, embora os métodos tenham mudado, o objetivo estratégico permanece. Os Estados Unidos continuam buscando garantir sua influência sobre países considerados chave na América Latina, como o Brasil. Essa intervenção pode não ser mais feita com tanques, aviões e navios, mas continua operando através de tarifas, cooptação política e ações de bastidores. A reportagem do G1 trouxe à tona documentos e relatos que confirmam o papel direto dos Estados Unidos na articulação de 1964. Essa mesma questão já vinha sendo discutida em vídeos recentes do canal Militarizando o Mundo, que antecipou a pauta ao alertar sobre o risco de uma nova ingerência externa, agora adaptada às formas contemporâneas de dominação. Em um mundo multipolar, a luta por influência continua sendo travada nos bastidores. A pergunta que fica no ar é: até onde irá essa tensão? E será que o Brasil está preparado para lidar novamente com uma ameaça à sua soberania, mesmo que agora ela venha disfarçada de parceria estratégica? Deixe seus comentários aqui embaixo. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.